Antes de qualquer palavra humana, escute com o coração aquilo que Deus deseja falar a você neste momento. Filho, filha, eu estou aqui. Eu te vejo quando ninguém mais vê. Eu conheço o peso que você carrega em silêncio, as orações que você faz sem voz e as lágrimas que caem quando você tenta ser forte. Não pense que eu me afastei. Eu nunca me ausentei. Mesmo quando o caminho ficou escuro, eu caminhei ao seu lado. Hoje, eu quero falar diretamente com você, trazer descanso à sua alma e renovar a sua confiança em mim. Agora, com esse chamado divino ecoando dentro de nós, vamos nos unir em oração. Antes de continuar, quero falar diretamente com você que está ouvindo ou lendo esta oração agora. Se estas palavras tocam seu coração, se você sente a presença de Deus através dos Salmos, inscreva-se no canal Universo dos Salmos e ative o sininho. Assim, você caminhará conosco diariamente em oração, fé e fortalecimento espiritual. Este não é apenas um canal, é um lugar de encontro entre corações sedentos e a palavra viva de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti com humildade e reverência. Assim como diz o Salmo 23, Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Em meio a um mundo tão barulhento, tão apressado e tão cheio de cobranças, nós escolhemos ouvir a Tua voz. Nós escolhemos descansar em Ti. Conduze-nos, Senhor, a pastos verdejantes, não apenas externos, mas dentro da nossa mente e do nosso coração. Leva-nos às águas tranquilas da Tua paz, porque muitas vezes nossa alma está cansada, sobrecarregada e ferida. Pai, restaura nossa alma. Há pessoas agora que perderam o ânimo, a esperança e até a vontade de continuar tentando. Restaura, Senhor. Restaura sonhos antigos que foram enterrados pela dor. Restaura a fé que foi abalada pelas decepções. Mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, nós declaramos que não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Que essa verdade seja viva dentro de nós. Deus, prepara uma mesa diante de nós, mesmo na presença dos nossos inimigos. Inimigos visíveis e invisíveis. Inseguranças, medos, palavras que nos feriram, lembranças que ainda doem. Unge a nossa cabeça com o Teu óleo, o óleo da cura, da alegria e da renovação. Que o nosso cálice transborde não apenas de bênçãos materiais, mas de paz, de amor e de equilíbrio emocional. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida e que habitemos na Tua presença para sempre. Senhor, assim como clama o Salmo 70, nós Te pedimos, apressa-te em nos ajudar. Há pessoas aflitas agora esperando uma resposta urgente, pessoas que não sabem mais a quem recorrer. Deus, não te demores, inclina os Teus ouvidos para o nosso clamor. Confunde todo o plano do inimigo que tenta nos desanimar, nos paralisar e nos fazer desistir. Que toda voz contrária à Tua vontade seja silenciada. Pai amado, assim como diz o Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há pessoas vivendo uma longa noite agora, noites de silêncio, de perguntas sem resposta e de dores profundas. Mas nós declaramos pela fé que amanhã está chegando. A alegria vai nascer novamente, o sorriso vai voltar, a esperança será renovada. Transforma, Senhor, o nosso pranto em dança. Tira o pano de saco e nos cinge de alegria. Que nossa alma cante louvores a Ti e não se cale. Nós Te louvaremos para sempre, mesmo antes de ver a resposta, porque confiamos no Teu caráter e no Teu amor. Neste momento, eu falo diretamente com você que está acompanhando esta oração. Deus não se esqueceu de você. Ele conhece sua história, sua luta e seu cansaço. Continue aqui conosco. Diante da Tua presença com o coração aberto,
sem máscaras, sem defesas, como filhos que se aproximam do Pai para falar daquilo que realmente pesa por dentro. O Senhor conhece cada pensamento antes mesmo que ele se forme. Conhece cada lembrança que ainda machuca e cada expectativa que ainda gera medo. Por isso, nós não precisamos fingir força. Nós nos rendemos a Ti exatamente como estamos. Assim como declara o Salmo 24, nós perguntamos com humildade: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no Teu santo lugar? E nós sabemos que não é pela nossa própria justiça, nem pelos nossos méritos, mas pela Tua misericórdia. Purifica nossas mãos, Senhor. Limpa o nosso coração. Retira de nós toda a intenção enganosa, toda a culpa que ainda nos prende ao passado, todo o peso que nos impede de avançar. Ensina-nos a viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Levanta, Senhor, as portas da nossa vida, portas que ficaram fechadas pelo medo, pela frustração ou pela falta de fé. Levanta as portas eternas do nosso interior para que o Rei da Glória entre. Entra, Senhor, nos lugares que evitamos olhar. Entra nas áreas que tentamos controlar sozinhos. Tu és forte e poderoso, poderoso na batalha. Nenhuma luta é maior do que a tua autoridade. Nenhuma dor é profunda demais para o teu toque. Pai, assim como no Salmo 121, nós elevamos os nossos olhos para os montes e reconhecemos que o nosso socorro vem de Ti. Não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem da nossa própria capacidade. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando tudo parece instável, Tu permaneces firme. Quando tudo muda, Tu continuas o mesmo. Guarda-nos, Senhor, porque muitas vezes estamos cansados demais até para vigiar. Guarda nossos passos quando saímos e quando entramos. Guarda nossas decisões, nossas palavras e nossos pensamentos. Que o sol não nos fatigue de dia, nem a lua nos perturbe de noite. Livra-nos de todo o mal, inclusive daquele que nasce dentro de nós, como a ansiedade, a insegurança e o medo do futuro. Deus, há pessoas agora que sentem que estão caminhando sozinhas, mesmo cercadas de gente. Pessoas que carregam responsabilidades demais e apoio de menos. Sê o guarda fiel dessas vidas. Sê o descanso que elas não encontram em lugar nenhum. Ensina-nos a confiar que o Senhor não dorme, não cochila e nunca nos abandona. Assim como clama o Salmo 15, nós te pedimos: ensina-nos a habitar em Tua presença diariamente. Que nossa fé não seja apenas palavras, mas atitudes. Que nossas escolhas reflitam aquilo que dizemos crer. Dá-nos um coração sincero, que fala a verdade mesmo quando dói, que age com justiça mesmo quando é difícil, que ama mesmo quando foi ferido. Pai, livra-nos de negociar nossos valores por conveniência. Fortalece-nos para dizer não quando for necessário e para permanecer firmes quando tudo nos convida a desistir. Que sejamos pessoas estáveis espiritualmente, não levadas por qualquer vento emocional ou circunstancial. Que nossa segurança esteja em Ti, não no que possuímos ou no que conquistamos. Senhor, como no Salmo 77, nós reconhecemos que há momentos em que a nossa alma se sente perturbada. Momentos em que oramos e parece que o céu está em silêncio. Noites em que lembranças antigas voltam e tiram o nosso sono. Em tempos assim, nós escolhemos lembrar dos Teus feitos. Escolhemos lembrar que o Senhor já abriu caminhos onde não havia saída. Já curou feridas que pareciam irreversíveis. Já nos sustentou quando achávamos que não conseguiríamos continuar. Mesmo quando as emoções estão confusas, a Tua fidelidade permanece clara. Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu és o Deus que age com poder. Reaviva, Senhor, a nossa memória espiritual. Ajuda-nos a lembrar de quem Tu és, não apenas do que estamos sentindo agora. Que a fé fale mais alto do que o medo. Pai, guia-nos como guiaste o Teu povo pelo deserto. Há desertos emocionais,
desertos financeiros, desertos espirituais, lugares de escassez, de silêncio e de aprendizado. Mesmo ali, tu continuas sendo Deus. Mesmo ali, tu continuas presente. Ensina-nos a confiar no processo, não apenas no resultado. Assim como no Salmo 80, nós clamamos: restaura-nos, ó Deus. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Há áreas da nossa vida que precisam de restauração urgente. Relacionamentos quebrados, sonhos abandonados, fé enfraquecida. Sopra a vida novamente sobre aquilo que parecia seco. Visita-nos com tua presença e muda a nossa história. Restaura-nos por dentro, Senhor, não apenas as circunstâncias externas, mas o interior. Cura pensamentos adoecidos, emoções desorganizadas e sentimentos de incapacidade. Que possamos voltar a florescer mesmo depois de tudo o que enfrentamos. Que a tua mão poderosa esteja sobre nós, nos fortalecendo e nos sustentando. Pai amado, receba este clamor contínuo. Nós permanecemos diante de ti porque sabemos que só em ti há palavras de vida eterna. Continua falando conosco, continua nos moldando e continua nos conduzindo. Nós descansamos na certeza de que o Senhor nos ouve, nos vê e nos ama. Nós seguimos confiando, mesmo sem entender tudo, porque sabemos em quem temos crido. Senhor Deus, nós permanecemos em Tua presença com o coração quebrantado, conscientes de que nada está oculto diante dos Teus olhos. O Senhor conhece nossas fraquezas, nossos pensamentos mais profundos e as batalhas que travamos em silêncio. Por isso, nos achegamos a Ti sem reservas, sem tentar parecer fortes, apenas confiando que a Tua graça nos sustenta. Assim como está escrito no Salmo 24, nós reconhecemos que a terra e tudo o que nela existe pertencem a Ti. A nossa vida é Tua, o nosso futuro é Teu, e até mesmo aquilo que não entendemos está sob o Teu controle. Purifica-nos, Senhor. Lava o nosso coração de toda culpa, de toda mágoa guardada e de todo sentimento que não vem de Ti. Remove de nós o peso do passado que insiste em nos prender e nos impede de viver plenamente o presente. Levanta, ó Deus, as portas da nossa alma, portas que se fecharam por causa da dor, da rejeição e do medo. Entra com a Tua glória onde a tristeza se instalou. Reina sobre pensamentos confusos, emoções desordenadas e decisões difíceis. Tu és o Rei forte e poderoso, poderoso na batalha, e não há área da nossa vida que resista à Tua autoridade. Nós elevamos os nossos olhos para Ti, conforme declara o Salmo 121. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando sentimos que nossas forças se esgotaram, Tu permaneces sendo a nossa fonte. Quando não sabemos qual direção seguir, Tu és o nosso guia seguro. Guarda os nossos passos, Senhor, porque muitas vezes caminhamos cansados e inseguros. Proteja-nos na saída e na entrada, hoje e sempre. Livra-nos de acidentes, de decisões precipitadas e de armadilhas invisíveis. Guarda a nossa mente durante a noite e o nosso coração durante o dia. Que nenhuma ansiedade roube o nosso descanso, que nenhum medo paralise nossa fé. Nós confiamos que o Senhor não dorme e não cochila. Tu estás atento a cada detalhe da nossa vida. Pai, ensina-nos a viver de forma íntegra, como revela o Salmo 15. Que nossas palavras sejam verdadeiras, que nossas atitudes sejam justas e que o nosso coração não se corrompa com aquilo que afasta de Ti. Dá-nos coragem para permanecer firmes, mesmo quando isso custa conforto ou aprovação. Que a nossa fé seja visível não apenas no que dizemos, mas no modo como vivemos. Fortalece-nos para resistir às tentações que tentam nos afastar do Teu caminho. Ajuda-nos a não negociar princípios por vantagens passageiras. Que a nossa segurança esteja no Senhor e não nas circunstâncias. Sustenta-nos com a Tua mão fiel, para que não sejamos abalados quando os dias forem difíceis. Deus, como no Salmo 77, nós confessamos que há momentos em que a nossa alma se sente angustiada, momentos em que oramos e parece que o silêncio nos envolve, noites em que o coração inquieto relembra dores antigas.
Ainda assim, nós escolhemos lembrar das tuas obras. Escolhemos recordar que o Senhor sempre foi fiel e que nunca falhou conosco. Aviva em nós a memória espiritual. Faz-nos lembrar dos livramentos que já recebemos, das portas que o Senhor já abriu e das curas que já aconteceram. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo agora, nós confiamos no Deus que sempre esteve presente. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Conduze-nos, Senhor, mesmo pelos caminhos difíceis. Se estivermos atravessando um deserto, caminha conosco. Se estivermos enfrentando tempestades, sê o nosso abrigo. Não nos deixe desistir no meio do processo. Ensina-nos a esperar com fé, a descansar com confiança e a perseverar com esperança. Assim como clamado no Salmo 80, nós pedimos: restaura-nos, ó Deus. Faz resplandecer o teu rosto sobre nós. Restaura áreas da nossa vida que foram feridas pelo tempo, pelas perdas e pelas decepções. Restaura a alegria de viver, a vontade de sonhar e a confiança no amanhã. Que a tua presença traga vida onde havia cansaço. Visita-nos com a tua graça e renova as nossas forças. Sustenta-nos com o teu amor e guia-nos com a tua verdade. Nós nos rendemos a ti, confiantes de que o Senhor cuida de nós em todos os detalhes. Em ti descansamos, em ti esperamos e em ti colocamos toda a nossa fé. Nos colocamos diante de ti com reverência profunda, reconhecendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nada foge ao teu olhar, nada escapa ao teu controle. Mesmo quando nossa fé oscila, o Senhor permanece firme. Mesmo quando nossa voz enfraquece, o teu poder continua intacto. Recebe agora este clamor que nasce de um coração que precisa de ti mais do que de qualquer resposta imediata. Tu conheces, Senhor, as lutas internas que ninguém vê. Conheces os pensamentos repetitivos que cansam a mente, os medos que tentamos esconder e as dores que aprendemos a disfarçar com sorrisos. Hoje nós deixamos cair toda a tentativa de parecer fortes e nos apresentamos como realmente estamos. Tu és o Deus que não rejeita um coração quebrantado e contrito. Assim como revela o Salmo 23, nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor. Mesmo quando não entendemos o caminho, confiamos que estamos sendo guiados. Mesmo quando o terreno parece difícil, acreditamos que há propósito em cada passo. Ensina-nos a descansar em ti. Ensina-nos a não viver sempre em alerta, sempre tensos, sempre esperando o pior. Conduze-nos a pastos verdes dentro da nossa mente, onde a ansiedade perde força e a paz encontra espaço para habitar. Leva-nos às águas tranquilas do teu Espírito, Senhor. Há corações agitados, pensamentos acelerados e emoções confusas. Silencia o barulho interior que nos impede de ouvir a tua voz. Restaura a nossa alma, porque muitas vezes seguimos funcionando por fora, mas estamos cansados por dentro. Traz cura para aquilo que foi ferido pelo tempo, pelas palavras e pelas experiências difíceis. Mesmo quando atravessamos vales escuros, nós escolhemos confiar. Mesmo quando a sombra parece longa, sabemos que o Senhor está presente. Afasta de nós o medo que paralisa, o medo de errar novamente, o medo de perder, o medo do futuro. Que a tua presença seja o nosso consolo diário e a tua verdade seja a nossa segurança. Pai, assim como clama o Salmo 70, nós pedimos que te apresses em nos ajudar. Há situações que exigem intervenção urgente, há decisões que precisam de direção, há dores que já duram tempo demais. Não permitas que o desânimo nos faça desistir antes do tempo. Confunde todo o pensamento que tenta nos convencer de que não vale mais a pena continuar. Que aqueles que desejam o nosso fracasso não prevaleçam, que toda palavra negativa lançada contra nós perca a força. Que toda armadilha invisível seja desfeita pelo teu poder. O Senhor é o nosso auxílio e o nosso libertador. Mesmo quando nos sentimos pequenos e limitados,
o teu braço continua forte para nos sustentar. Nós nos escondemos no teu refúgio, conforme declara o Salmo 91. Escolhemos habitar no esconderijo do Altíssimo, não apenas visitar a tua presença em momentos de desespero, mas viver debaixo da tua proteção diariamente. Que o Senhor seja o nosso abrigo seguro em tempos de incerteza. Que a tua fidelidade seja o escudo que nos protege. Livra-nos dos perigos que não conseguimos enxergar. Livra-nos das decisões tomadas por impulso, das palavras ditas sem sabedoria e das escolhas feitas por medo. Cobre-nos com tuas asas e traz sobre nós a sensação de segurança que o mundo não consegue oferecer. Que o terror da noite não nos roube o descanso e que as preocupações do dia não nos roubem a esperança. Ordena, Senhor, que teus anjos estejam ao nosso redor. Guarda nossos caminhos, protege nossos lares, cuida da nossa saúde física, emocional e espiritual. Que nenhuma força contrária tenha autoridade sobre a nossa vida. Nós declaramos que pertencemos a Ti e confiamos no Teu nome. Assim como o Salmo 30 nos ensina, nós cremos que o choro não é permanente. Mesmo que a dor tenha se prolongado, ela não será eterna. Mesmo que a noite tenha sido longa, amanhã chegará. Traz alegria onde houve tristeza, traz leveza onde houve peso, traz esperança onde houve desistência. Transforma o nosso lamento em cântico de gratidão, retira o sentimento de derrota e reveste-nos com dignidade e força. Que a nossa alma volte a encontrar motivos para louvar, não por negação da dor, mas por confiança no teu cuidado. Nós escolhemos agradecer mesmo antes de ver tudo resolvido, porque sabemos que o Senhor age no tempo certo. Pai, assim como clama o Salmo 24, nós reconhecemos que tudo pertence a Ti. A nossa história, os nossos planos e até os nossos erros estão sob a Tua soberania. Limpa o nosso interior, remove toda a contaminação emocional, toda a culpa não resolvida e toda a mágoa acumulada. Dá-nos um coração puro e uma mente renovada. Levanta as portas da nossa vida para que o Rei da Glória entre. Entra, Senhor, nos lugares que evitamos olhar. Entra nas áreas que temos medo de entregar. Reina sobre nossos pensamentos, nossas emoções e nossas decisões. Tu és forte e poderoso e nenhuma batalha é grande demais para Ti. Nós elevamos os nossos olhos, como diz o Salmo 121, porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Quando tudo parece instável, Tu és a nossa rocha. Quando nos sentimos cansados demais para continuar, Tu és a nossa força renovadora. Guarda-nos em cada detalhe, mesmo quando não percebemos. Ensina-nos a confiar que o Senhor cuida até daquilo que não conseguimos controlar. Guarda nossa saída e a nossa entrada, hoje e sempre. Guarda nossos sonhos enquanto dormimos e nossos passos enquanto caminhamos. Que a Tua presença nos acompanhe em todos os lugares. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos achegamos a Ti em profundo silêncio interior, reconhecendo que a Tua presença é mais necessária do que qualquer explicação. Há momentos em que as palavras humanas são insuficientes para descrever o que sentimos, mas ainda assim o Senhor compreende cada suspiro, cada pensamento confuso e cada lágrima que cai sem som. Tu és o Deus que sonda o coração e entende até aquilo que não conseguimos expressar. Neste instante, nós colocamos diante de Ti tudo o que pesa em nossa alma. As preocupações acumuladas, as responsabilidades excessivas, os medos que surgem quando o futuro parece incerto. Há pessoas cansadas de tentar, cansadas de esperar, cansadas de acreditar. Ainda assim, estamos aqui, porque mesmo com fé pequena, sabemos que o Senhor continua sendo grande. Sustenta-nos, Senhor, quando nossas forças não são suficientes nem para levantar da cama, nem para sorrir,
nem para seguir adiante. Assim como no Salmo 23, nós nos lembramos de que o Senhor nos guia com cuidado. Mesmo quando não percebemos, o Senhor conduz cada detalhe do nosso caminho. Às vezes nos sentimos perdidos, confusos, sem direção clara, mas o Senhor não se perde jamais. Ensina-nos a confiar no Teu cuidado diário, a não antecipar dores que talvez nunca venham, a não carregar fardos que não nos pertencem. Dá-nos descanso verdadeiro, não apenas para o corpo, mas para a mente e para o coração. Há pensamentos que insistem em nos acusar, lembranças que retornam como se quisessem nos definir para sempre. Senhor, silencia essas vozes, declara sobre nós a Tua verdade. Lembra-nos de que não somos definidos pelos nossos erros, pelas nossas quedas ou pelas nossas falhas. Somos definidos pelo Teu amor e pela Tua graça. Restaura a nossa identidade, Senhor, para que possamos olhar para nós mesmos com os olhos da Tua misericórdia. Pai, muitas vezes caminhamos pelo vale da sombra da morte emocional, lugares escuros da alma, onde a esperança parece distante e a alegria parece estranha. Mas mesmo ali, o Senhor permanece. Mesmo ali, a Tua presença não se ausenta. Afasta de nós o medo de não conseguir superar, o medo de nunca mais ser como antes, o medo de não dar conta. Que a Tua vara e o Teu cajado nos consolem, trazendo segurança em meio à instabilidade. Assim como no Salmo 70, nós clamamos por ajuda. Há situações que fogem completamente do nosso controle, problemas que não se resolvem com esforço humano, dores que não se curam apenas com o tempo. Senhor, inclina os Teus ouvidos ao nosso clamor. Venha ao nosso encontro com a Tua intervenção. Não permitas que o desespero domine o nosso coração. Ensina-nos a esperar sem perder a fé. Que toda confusão mental seja dissipada, que toda opressão espiritual seja quebrada, que toda sensação de atraso, fracasso ou inutilidade seja substituída pela certeza de que o Senhor age no tempo certo. Mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, o Senhor não está ausente. Nós escolhemos habitar no Teu esconderijo, conforme declara o Salmo 91. Escolhemos confiar na Tua proteção em um mundo cheio de incertezas. Cobre-nos com a Tua presença. Protege nossa mente de pensamentos destrutivos. Protege nosso coração de sentimentos que nos afastam de Ti. Protege nossas decisões para que não sejam guiados pelo medo, mas pela sabedoria. Livra-nos dos perigos invisíveis, Senhor, daquilo que se apresenta como solução, mas nos leva à dor, daquilo que parece alívio momentâneo, mas gera culpa e vazio depois. Dá-nos discernimento para escolher o que edifica, mesmo quando o caminho mais fácil parece tentador. Que a Tua verdade seja o nosso filtro, a Tua palavra seja a nossa referência e o Teu Espírito seja o nosso guia. Pai, há noites em que o sono não vem, a mente fica inquieta, o coração acelerado e o passado parece voltar com força. Nessas horas, envolve-nos com a Tua paz, acalma nossos pensamentos, lembra-nos de que o amanhã não está solto no acaso, mas guardado em Tuas mãos. Que possamos descansar sabendo que o Senhor vela por nós enquanto dormimos. Assim como ensina o Salmo 30, nós cremos que a dor não define o final da história. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo que essa noite pareça longa, mesmo que o amanhecer pareça distante, nós escolhemos crer. Escolhemos confiar que o Senhor transforma dor em aprendizado, ferida em testemunho e lágrimas em crescimento. Retira de nós o peso da comparação, o peso de olhar para a vida dos outros e achar que estamos atrasados, falhando ou ficando para trás. Cada história tem um tempo, cada processo tem um ritmo, cada vida tem um propósito único.
Ensina-nos a respeitar o nosso tempo, a aceitar o processo e a confiar que o Senhor sabe exatamente onde estamos e para onde estamos indo. Pai, conforme o Salmo 24, nós reconhecemos que tudo pertence a Ti. Nada do que somos ou temos é independente do Teu cuidado. Limpa-nos por dentro, remove toda a contaminação emocional, toda a raiz de amargura, todo o ressentimento escondido. Dá-nos um coração leve, capaz de perdoar, capaz de recomeçar, capaz de confiar novamente. Nós nos colocamos diante de Ti com o coração em silêncio, permitindo que a Tua presença fale mais alto do que qualquer pensamento confuso. Há momentos em que a alma se sente pesada, mesmo sem saber explicar exatamente o motivo. Há um cansaço que não vem do corpo, mas de dentro, um desgaste invisível que só o Senhor consegue enxergar por completo. É a Ti que entregamos esse peso agora. Tu conheces, Senhor, cada expectativa frustrada, cada espera prolongada, cada oração feita repetidas vezes com a esperança de uma resposta. Há pessoas que estão lutando para não perder a fé, tentando continuar confiando mesmo quando tudo parece contradizer aquilo que acreditam. Sustenta-nos, Pai. Quando nossas forças se tornam insuficientes, que a Tua força nos envolva. Quando nossa esperança enfraquece, que a Tua fidelidade nos lembre de quem Tu és. Assim como está escrito no Salmo 23, reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor. Isso significa que não caminhamos sozinhos, mesmo quando nos sentimos abandonados. Há dias em que o silêncio parece ensurdecedor, em que as respostas não chegam e a direção parece confusa. Ainda assim, o Senhor guia cada passo. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos, a descansar mesmo quando tudo nos chama para a inquietação. Conduze-nos, Senhor, para dentro da Tua paz. Há mentes sobrecarregadas por preocupações constantes, por pensamentos que não param, por cenários negativos que se repetem. Silencia essa tempestade interior. Restaura nossa capacidade de descansar, de respirar fundo, de acreditar que nem tudo depende do nosso controle. Acalma o coração que vive em alerta, sempre esperando algo dar errado. Pai, há feridas antigas que ainda doem quando são tocadas pela lembrança. Palavras que marcaram, rejeições que deixaram cicatrizes, perdas que nunca foram totalmente elaboradas. Nós te pedimos, toca nesses lugares com a Tua cura. Não queremos apenas seguir em frente fingindo que não dói. Queremos ser verdadeiramente curados. Restaura nossa alma, como prometes na Tua palavra. Mesmo quando caminhamos por vales escuros, o Senhor permanece conosco. Há vales de solidão, vales de ansiedade, vales de tristeza profunda. Em alguns momentos parece que estamos apenas sobrevivendo, fazendo o necessário para passar mais um dia. Mas o Senhor não nos criou apenas para sobreviver. O Senhor nos criou para viver com propósito. Afasta de nós o medo de não sair desse lugar. Mostra-nos que o vale não é destino final, mas parte do caminho. Assim como no Salmo 70, clamamos por socorro. Há situações que exigem a Tua intervenção imediata. Há problemas que cresceram demais, pressões que se tornaram difíceis de suportar, decisões que carregam consequências profundas. Senhor, vem em nosso auxílio. Não nos deixes afundar no desespero. Renova nossa esperança quando tudo parece atrasado. Que todo sentimento de fracasso seja quebrado, que toda comparação destrutiva seja silenciada, que toda mentira que tenta nos convencer de que não somos capazes seja substituída pela Tua verdade. O Senhor é aquele que levanta o abatido, fortalece o cansado e renova aquele que já pensou em desistir. Nós escolhemos habitar no Teu esconderijo, conforme o Salmo 91. Em meio a um mundo instável, cheio de incertezas e ameaças emocionais, espirituais e físicas, escolhemos confiar na Tua proteção. Guarda nossa mente de pensamentos que nos levam à angústia. Guarda nosso coração de sentimentos que nos afastam da fé. Guarda nossos caminhos, mesmo quando não percebemos os perigos ao redor. Livra-nos, Senhor, de decisões tomadas por impulso,
de palavras ditas em momentos de dor, de atitudes que podem nos afastar daquilo que o Senhor está construindo em nossa vida. Dá-nos discernimento para escolher o que traz paz duradoura, não apenas alívio momentâneo. Que a Tua presença seja nosso abrigo constante. Pai, há noites em que o sono não chega, e quando chega, é interrompido por preocupações. Há pessoas vivendo em constante estado de tensão, como se algo ruim estivesse sempre prestes a acontecer. Cubra-nos com a Tua paz. Ensina-nos a descansar verdadeiramente, confiando que o Senhor cuida de tudo enquanto dormimos. Assim como declara o Salmo 30, nós cremos que a dor não tem a palavra final. Mesmo que o choro tenha se estendido além do esperado, a alegria ainda virá. Mesmo que a tristeza tenha se instalado por um tempo, ela não permanecerá para sempre. Dá-nos esperança para atravessar a noite sem perder a fé no amanhecer. Transforma nosso lamento em força. Não permita que as experiências difíceis nos tornem amargos ou chegados, que elas nos tornem mais sensíveis, mais humanos, mais dependentes de Ti. Ensina-nos a crescer através da dor, sem perder a capacidade de amar, de confiar e de sonhar. Senhor, conforme o Salmo 24, reconhecemos que tudo pertence a Ti. Nossa vida não é um acaso, nossa história não é um erro. Mesmo aquilo que não entendemos agora está sob a Tua soberania. Limpa nosso coração de toda a culpa que ainda carregamos, de todo arrependimento que não conseguimos superar. Ajuda-nos a perdoar a nós mesmos, assim como o Senhor nos perdoa. Tua presença é capaz de preencher os vazios que nenhuma palavra humana consegue alcançar. Há um silêncio interior que muitas vezes fala mais alto do que qualquer som externo, e é nesse lugar profundo que Te buscamos agora. Tu conheces cada detalhe da nossa história, cada capítulo escrito com alegria e cada página marcada pela dor. Nada te surpreende, nada te escapa. Há corações cansados, Senhor, cansados de esperar, cansados de tentar entender, cansados de lutar contra sentimentos que parecem não ter fim. Há pessoas que continuam de pé por fora, mas por dentro estão exaustas. Sustenta-nos com a Tua mão poderosa. Quando nossas forças chegam ao limite, que a Tua força nos envolva e nos renove. Ensina-nos a descansar em Ti sem culpa, sem medo e sem a sensação de que precisamos resolver tudo sozinhos. Tu és o nosso pastor, e por isso escolhemos confiar na Tua condução. Mesmo quando o caminho parece confuso, mesmo quando as decisões parecem difíceis demais, acreditamos que o Senhor nos guia com amor e sabedoria. Leva-nos a lugares de descanso interior. Há mentes sobrecarregadas, cheias de pensamentos repetitivos, preocupações constantes e cenários negativos que roubam a paz. Silencia esse barulho, Senhor. Traz ordem onde há confusão e tranquilidade onde há inquietação. Restaura a nossa alma, Pai. Há feridas emocionais que foram ignoradas por tempo demais. Há dores que aprendemos a conviver, mas que nunca foram curadas. Nós não queremos apenas seguir funcionando, queremos ser inteiros por dentro. Toca nas áreas sensíveis do nosso coração. Cura lembranças dolorosas, quebra padrões de pensamento que nos machucam e renova a forma como nos enxergamos. Mesmo quando caminhamos por vales profundos, nós confiamos que o Senhor está presente. Há vales de solidão, onde nos sentimos incompreendidos. Há vales de medo, onde o futuro parece ameaçador. Há vales de tristeza, onde a alegria parece distante. Mas nenhum desses lugares é maior do que a Tua presença. Afasta de nós o medo de permanecer nesses vales para sempre. Mostra-nos que eles são passagem, não morada. Senhor, há pedidos que carregamos há muito tempo, orações feitas em silêncio, lágrimas derramadas em segredo, clamores que só o Senhor conhece. Em alguns momentos, a espera se torna pesada e o coração começa a questionar. Nós Te pedimos, fortalece-nos enquanto esperamos. Não deixes que a demora nos roube a fé. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, mesmo quando ele não coincide com o nosso. Que toda sensação de abandono seja quebrada agora.
Que todo pensamento de que fomos esquecidos seja substituído pela certeza de que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, o Senhor continua agindo. Ajuda-nos a não interpretar o silêncio como ausência, mas como um tempo de preparo. Nós nos refugiamos em Ti, porque só em Ti encontramos segurança verdadeira. Guarda-nos de perigos que não conseguimos enxergar. Livra-nos de decisões que parecem boas à primeira vista, mas que nos afastam da Tua vontade. Dá-nos discernimento para escolher o que edifica, mesmo quando isso exige paciência e renúncia. Que a Tua verdade seja o nosso guia constante. Protege a nossa mente, Senhor. Há uma batalha silenciosa acontecendo nos pensamentos. Ideias de incapacidade, culpa excessiva, medo do fracasso e insegurança constante tentam se instalar. Nós te pedimos, renova a nossa mente. Substitui toda mentira pela Tua verdade. Lembra-nos de quem somos em Ti, não do que as circunstâncias dizem sobre nós. Há noites em que o descanso não vem. A mente insiste em revisitar o passado ou antecipar o futuro. Nessas horas, envolva-nos com a Tua paz. Acalma o coração acelerado, desacelera os pensamentos e traz segurança interior. Que possamos dormir confiando que o Senhor vela por nós. Que o descanso seja completo, não apenas físico, mas emocional e espiritual. Nós cremos que a dor não é eterna. Mesmo quando parece prolongada, ela não define o fim da história. Há lágrimas que ainda caem, há saudades que ainda apertam, há perdas que ainda doem. Mas nós confiamos que o Senhor transforma a dor em aprendizado, sofrimento em maturidade e feridas em testemunhos. Dá-nos esperança para atravessar os dias difíceis sem perder a sensibilidade do coração. Retira de nós o peso da comparação, o peso de olhar para a vida dos outros e sentir que estamos atrasados ou ficando para trás. Cada pessoa tem um tempo, um processo e uma história única. Ensina-nos a respeitar o nosso ritmo, a aceitar o processo e a confiar que o Senhor sabe exatamente onde estamos. Que possamos caminhar sem pressa, mas com fé. Limpa o nosso coração, Senhor. Há sentimentos guardados que nos fazem mal, mágoas antigas, ressentimentos silenciosos, culpas que insistem em nos acompanhar. Nós entregamos tudo isso a Ti. Dá-nos um coração leve, capaz de perdoar, capaz de recomeçar, capaz de amar novamente sem medo. Cura-nos por dentro, para que possamos viver com mais liberdade. Entra em todas as áreas da nossa vida. Há espaços que tentamos controlar sozinhos por medo de nos machucarmos novamente, mas hoje nós entregamos tudo. Nossos planos, nossos relacionamentos, nossos sonhos e também nossas frustrações. Reina sobre cada decisão, que nada esteja fora do Teu cuidado. Nós elevamos os nossos olhos a Ti, porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Quando as forças acabam, Tu permaneces. Quando a direção se perde, Tu guias. Quando o coração se confunde, Tu traz clareza. Guarda-nos em cada detalhe do caminho, mesmo quando não percebemos o Teu agir. Guarda-nos ao sair e ao entrar. Guarda nossas palavras para que não machuquem. Guarda nossas atitudes para que não nos afastem do Teu propósito. Guarda nossas escolhas para que estejam alinhadas com a Tua vontade. Que a Tua verdade seja o nosso guia constante. Ensina-nos a viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Que nossa fé seja vivida no cotidiano, nas pequenas decisões, nas atitudes simples. Fortalece-nos para permanecer firmes quando somos pressionados a ceder. Que a nossa estabilidade esteja em Ti, não nas circunstâncias. Quando a alma se sentir inquieta e cheia de perguntas, ajuda-nos a lembrar das Tuas obras. Lembra-nos de quantas vezes o Senhor já nos sustentou, nos protegeu e nos guiou. Mesmo quando não entendemos o agora, escolhemos confiar no Deus que nunca falhou. Restaura-nos, Senhor. Restaura a fé enfraquecida, a esperança cansada e a alegria adormecida. Sopra vida nova sobre nós. Renova nossas forças para continuar, nossa coragem para enfrentar e nossa confiança para esperar. Nós descansamos em Ti, confiamos em Ti e entregamos tudo em Tuas mãos. Neste momento, entregamos ao Senhor o peso invisível que temos carregado.
o peso das expectativas não alcançadas, das promessas que ainda não se cumpriram, das respostas que não chegaram no tempo que imaginávamos. Há um cansaço que não vem do excesso de trabalho, mas do excesso de espera. Sustenta-nos, Pai, quando o coração começa a se cansar antes mesmo do corpo. Tu és aquele que nos conhece por completo. Sabes quando sorrimos por educação, quando dizemos que está tudo bem apenas para evitar perguntas, quando seguimos em frente mesmo sem força. Nós não precisamos fingir diante de Ti. Aqui estamos como realmente somos, confiando que a Tua graça nos acolhe exatamente neste estado. Ensina-nos a descansar em Ti de verdade, não apenas parar fisicamente, mas aquietar a mente, desacelerar o coração e silenciar a ansiedade. Há uma inquietação constante que tenta nos roubar a paz, como se sempre precisássemos estar resolvendo algo, provando algo ou correndo contra o tempo. Liberta-nos dessa pressão interior. Mostra-nos que o descanso também faz parte do Teu cuidado. Há decisões que pesam sobre nós, escolhas que parecem grandes demais, caminhos que geram medo por não serem claros. Senhor, guia-nos com sabedoria. Não permitas que sejamos conduzidos pelo medo, pela pressa ou pela insegurança. Dá-nos discernimento para perceber quando é tempo de agir e quando é tempo de esperar. Ensina-nos a ouvir a Tua voz em meio a tantas outras vozes. Pai, toca em nossa mente. Há pensamentos repetitivos que insistem em nos desgastar. Pensamentos de culpa, de incapacidade, de comparação e de fracasso. Nós Te pedimos, renova a nossa mente. Alinha nossos pensamentos com a Tua verdade. Que possamos enxergar a nós mesmos não a partir das falhas, mas a partir do Teu amor. Há lembranças que ainda doem, situações mal resolvidas, despedidas inesperadas, palavras que feriram profundamente. Nós entregamos tudo isso a Ti. Não queremos viver presos ao passado, nem reféns de experiências que já passaram. Cura essas memórias, Senhor. Retira o peso emocional que elas carregam. Transforma a dor em aprendizado e ferida em maturidade. Há pessoas que se sentem sozinhas, mesmo estando cercadas de gente. Sentem que não são compreendidas, que não conseguem expressar o que realmente sentem. Senhor, envolva essas vidas com a Tua presença. Que elas sintam que não estão sozinhas, que não foram esquecidas, que não estão abandonadas. Tu és o Deus que se aproxima de quem está quebrantado. Ensina-nos a confiar mesmo quando o caminho não faz sentido. Há momentos em que fazemos tudo o que está ao nosso alcance e ainda assim nada parece mudar. Nesses momentos, ajuda-nos a não desistir. Fortalece-nos para permanecer firmes, mesmo quando o resultado não é imediato. Que a nossa fé não dependa apenas do que vemos. Proteja-nos, Senhor, das armadilhas emocionais, do desânimo que chega de forma sutil, da apatia que nos faz perder o interesse pela vida, da indiferença que nasce depois de muitas decepções. Não permitas que nos tornemos frios por causa da dor. Guarda o nosso coração sensível, mesmo em meio às lutas. Guarda também nossas palavras. Em momentos de cansaço e frustração, é fácil falar o que não edifica, ferir quem amamos ou até nos afastar de Ti. Dá-nos domínio próprio. Ensina-nos a falar com sabedoria, a ouvir com paciência e a agir com amor, mesmo quando estamos emocionalmente sobrecarregados. Há medos que não conseguimos explicar. Medo do futuro, medo de errar novamente, medo de confiar e se machucar. Senhor, entra nesses medos, dissipa-os com a Tua presença. Lembra-nos de que o amanhã está em Tuas mãos e que nada foge ao Teu controle. Que possamos caminhar com coragem, mesmo sem garantias humanas. Pai, há noites em que o silêncio pesa, a mente não descansa, o coração acelera e o sono parece distante. Nessas horas, cobre-nos com a Tua paz. Que o descanso venha como um presente Teu.
Que possamos deitar confiando que o Senhor cuida de tudo enquanto dormimos. Que o amanhecer chegue com forças renovadas. Ensina-nos a respeitar o nosso próprio tempo. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem toda dor precisa ser superada imediatamente. Dá-nos paciência conosco mesmos. Ajuda-nos a entender que crescimento também acontece nos processos lentos, nos dias comuns e nas fases de silêncio. Livra-nos da comparação constante, de olhar para a caminhada dos outros e sentir que estamos atrasados ou fracassando. Cada vida tem um ritmo, cada história tem um tempo, cada processo tem um propósito. Ensina-nos a valorizar o caminho que estamos trilhando, mesmo quando ele parece simples ou invisível. Senhor, entra em nossos relacionamentos. Há vínculos fragilizados, diálogos interrompidos, afetos confusos. Cura aquilo que foi ferido. Restaura o que for possível. Dá-nos maturidade para lidar com aquilo que não depende apenas de nós. Ensina-nos a amar sem nos anular e a perdoar sem nos ferir novamente. Há sonhos que foram deixados de lado por medo, frustração ou cansaço. Sonhos que um dia fizeram sentido, mas que foram abafados pelas dificuldades. Tu conheces a profundidade das nossas perguntas. Há questões que repetimos em silêncio, tentando entender por que certas coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Há dúvidas que não se calam facilmente. Em vez de respostas rápidas, nós te pedimos sabedoria para lidar com o que ainda não foi esclarecido. Dá-nos serenidade para caminhar mesmo quando a compreensão é parcial. Há um desejo sincero de viver com mais leveza. Não uma leveza superficial, mas aquela que nasce da confiança. Livra-nos do peso da autocrítica excessiva, da cobrança constante e da sensação de que nunca fazemos o suficiente. Ensina-nos a olhar para nós mesmos com misericórdia, assim como o Senhor nos olha. Pai, há um cansaço emocional que se manifesta de forma silenciosa. Ele aparece na falta de ânimo, na dificuldade de se empolgar, na vontade de se isolar. Nós te pedimos, toca nesse cansaço. Renova nossas forças por dentro, que a esperança volte a respirar em nosso interior, ainda que de forma discreta no começo. Ajuda-nos a lidar com a frustração de expectativas não atendidas. Muitas vezes criamos cenários, planejamos caminhos e imaginamos resultados que não se concretizam. Quando isso acontece, o coração se entristece e a fé é testada. Ensina-nos a confiar que o Senhor continua conduzindo a nossa história, mesmo quando os planos mudam. Há uma necessidade profunda de pertencimento, de sentir que fazemos parte de algo maior, que nossa vida tem valor, que nossa existência importa. Senhor, lembra-nos de que somos teus, que pertencemos a Ti antes de qualquer outro lugar. Que essa certeza traga segurança ao nosso coração. Guarda-nos do isolamento emocional. Quando a dor se prolonga, surge a tentação de se fechar, de não compartilhar, de não pedir ajuda. Mas o Senhor nos criou para a comunhão, para o cuidado mútuo, para o amor que se expressa. Dá-nos coragem para nos abrir de forma saudável, para permitir que outros caminhem conosco. Pai, há feridas que foram causadas por pessoas que amávamos e confiávamos. Essas dores são difíceis de curar porque tocam lugares sensíveis. Nós te pedimos, ajuda-nos no processo do perdão. Não um perdão forçado, nem apressado, mas verdadeiro. Cura o ressentimento que pesa, liberta o coração que ficou preso à mágoa. Ensina-nos a estabelecer limites com sabedoria. Nem sempre dizer sim é sinal de amor, e nem sempre dizer não é sinal de egoísmo. Dá-nos discernimento para cuidar do nosso coração sem endurecê-lo, para proteger nossa saúde emocional sem perder a compaixão. Há decisões importantes sendo consideradas, caminhos que exigem coragem, mudanças que geram medo, escolhas que podem alterar rotas inteiras. Senhor, ilumina esses momentos. Que não sejamos guiados pela ansiedade,
nem pela pressão externa, mas pela tua direção. Dá-nos clareza para discernir o que vem de ti. Ajuda-nos a lidar com o tempo, com a sensação de atraso, com a impressão de que certos sonhos ficaram para trás, com o medo de que algumas oportunidades não voltem. Lembra-nos de que o Senhor não está preso ao relógio humano, que o teu tempo é perfeito e que nada que vem de ti se perde. Pai, há um conflito constante entre razão e emoção. Às vezes sabemos o que é certo, mas sentimos o contrário. Às vezes queremos avançar, mas o medo nos puxa para trás. Dá-nos equilíbrio interior. Ensina-nos a integrar aquilo que sentimos com aquilo que cremos. Que a fé não negue as emoções, mas as conduza. Protege-nos das distrações silenciosas. Elas surgem de forma sutil e corroem a alegria. Comparar histórias, conquistas, tempos e resultados nos faz esquecer do caminho único que o Senhor preparou para cada um. Ajuda-nos a valorizar a nossa trajetória com seus ritmos, pausas e aprendizados. Há um desejo sincero de viver com propósito, não apenas cumprir obrigações, mas sentir que cada dia tem significado. Senhor, revela o propósito nos detalhes simples, nos encontros cotidianos, nas tarefas comuns, nos gestos pequenos. Que possamos perceber que o extraordinário também se manifesta no ordinário. Pai, guarda-nos espiritualmente. Há distrações que parecem inofensivas, mas aos poucos afastam o coração da tua presença. Ajuda-nos a escolher com sabedoria aquilo que alimenta a alma. Dá-nos fome da tua verdade e sensibilidade para perceber quando algo não nos faz bem. Quando a fé se tornar silenciosa, lembra-nos de que o Senhor continua presente. Há fases em que a espiritualidade não vem acompanhada de emoções intensas, mas de perseverança. Sustenta-nos nesses períodos. Que não confundamos silêncio com ausência, nem constância com frieza. Ajuda-nos a viver o presente com atenção. Muitas vezes estamos fisicamente aqui, mas emocionalmente distantes, presos a preocupações futuras ou lembranças passadas. Ensina-nos a estar inteiros no agora, a perceber a beleza simples, a agradecer pelo que existe hoje. Pai, há sonhos que ainda não sabemos se devem ser mantidos ou entregues. Há desejos que se misturam com carências. Dá-nos discernimento para alinhar nossos sonhos com a tua vontade. Que aquilo que permanecer seja fortalecido e aquilo que não for seja deixado com paz. Guarda-nos da pressa que nos faz pular etapas. Há aprendizados que só acontecem no processo. Dá-nos paciência para caminhar sem atropelar o crescimento. Que não busquemos atalhos que nos afastem do que o Senhor está formando em nós. Há uma necessidade profunda de reconciliação interior, de fazer as pazes com a própria história, com conceitos passados, com limitações pessoais. Senhor, ajuda-nos a aceitar o que não pode ser mudado e a transformar o que ainda pode. Que haja graça para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Pai, quando a solidão bater, lembra-nos de que a tua presença é constante. Quando o medo surgir, lembra-nos de que o Senhor é fiel. Quando o desânimo aparecer, lembra-nos de que há esperança. Que essas verdades sejam âncoras para a nossa alma. Ensina-nos a confiar mesmo quando não sentimos segurança, a caminhar mesmo quando não vemos claramente o caminho, a obedecer mesmo quando não entendemos tudo. Que a confiança em Ti seja mais forte do que a necessidade de controle. Guarda nossos pensamentos. Muitas batalhas são vencidas ou perdidas na mente. Ajuda-nos a discernir o que merece atenção e o que precisa ser rejeitado. Que a Tua verdade seja o filtro para aquilo que permitimos permanecer dentro de nós. Pai, há um pedido silencioso por renovação. Renovação da fé, da esperança, da alegria de viver. Sopra vida nova sobre o nosso interior. Que aquilo que estava apagado volte a acender, ainda que de forma discreta no começo. Quando o coração se sentir pesado, ensina-nos a entregar. Quando a mente se sentir confusa, ensina-nos a esperar. Quando a alma se sentir vazia,
ensina-nos a buscar em Ti, que essas práticas se tornem parte do nosso cotidiano. Restaura-nos por dentro, Senhor, não apenas para resistir, mas para florescer, não apenas para suportar, mas para viver com sentido. Que a Tua presença seja o nosso ponto de equilíbrio, o nosso refúgio e a nossa força constante. Nós colocamos tudo em Tuas mãos, as certezas e as dúvidas, as vitórias e as lutas, os dias claros e os dias nublados. Confiamos que o Senhor continua cuidando de cada detalhe, mesmo que não percebamos. Em Ti descansamos, em Ti esperamos, em Ti permanecemos. Tu conheces as batalhas internas que ninguém vê, as lutas silenciosas, os medos que não são verbalizados, as inseguranças que se escondem atrás de sorrisos. Nada disso te é oculto. Por isso, entregamos tudo a Ti, confiando que o Teu cuidado alcança até as partes mais profundas do nosso ser. Há momentos em que o coração se sente sobrecarregado por responsabilidades, expectativas e cobranças. Às vezes, sentimos que precisamos ser fortes o tempo todo, que não podemos falhar, que não podemos parar. Senhor, ensina-nos que descansar também é um ato de fé, que reconhecer limites não é fraqueza, mas sabedoria. Ajuda-nos a lidar com a ansiedade que tenta antecipar o amanhã. Quantas vezes a mente corre à frente, criando cenários que ainda não existem e sofrendo por coisas que talvez nunca aconteçam. Dá-nos graça para viver um dia de cada vez, confiando que o Senhor já está presente no futuro que nos preocupa. Pai, há um desejo profundo de segurança. Segurança emocional, espiritual, relacional. Muitas vezes buscamos isso em lugares frágeis, em pessoas imperfeitas, em circunstâncias instáveis. Reorienta o nosso coração para encontrar em Ti a base que não se move, o refúgio que permanece firme. Ensina-nos a lidar com as decepções sem endurecer o coração. Quando algo não sai como esperado, a tendência é se fechar, criar defesas, levantar muros. Senhor, não permitas que a dor nos torne inacessíveis ao amor. Cura as marcas que ainda influenciam nossas reações. Há lembranças que surgem sem aviso, trazendo sentimentos antigos à tona. Algumas despertam saudade, outras trazem tristeza, culpa ou arrependimento. Nós te pedimos, visita essas memórias com a Tua graça. Redefine o significado do passado à luz da Tua misericórdia. Pai, ajuda-nos a desenvolver um olhar mais gentil sobre nós mesmos. Muitas vezes somos nossos próprios acusadores, lembrando constantemente de falhas e erros. Ensina-nos a aprender com o passado sem viver presos a ele. Que haja crescimento sem condenação, amadurecimento sem autodesprezo. Dá-nos sabedoria para escolher bem as palavras. Há palavras que curam e palavras que ferem. Palavras que constroem e palavras que destroem. Que a nossa comunicação seja marcada pela verdade, mas também pela graça. Que saibamos falar e, principalmente, ouvir. Há uma necessidade real de discernimento. Nem toda oportunidade é um chamado, nem todo caminho é direção do Senhor. Ajuda-nos a perceber quando algo parece bom, mas não é o melhor. Dá-nos sensibilidade para reconhecer a Tua voz em meio a tantas outras. Pai, guarda-nos da pressa que nos leva a decisões impulsivas. Ensina-nos a esperar quando for necessário, a pausar quando o coração estiver confuso. Que não sejamos guiados apenas pelo desejo imediato, mas por uma confiança profunda na Tua condução. Há momentos em que nos sentimos invisíveis, como se nossos esforços não fossem percebidos, como se nossa dedicação não fosse valorizada. Senhor, lembra-nos de que o Teu olhar é suficiente, que o reconhecimento que vem de Ti tem mais peso do que qualquer aplauso humano. Ajuda-nos a cultivar gratidão mesmo nos dias comuns. Nem sempre há grandes acontecimentos, mas há pequenas bênçãos que passam despercebidas. Abre os nossos olhos para reconhecer o cuidado diário,
os detalhes simples, as provisões silenciosas. Pai, ensina-nos a lidar com o silêncio. Há períodos em que oramos e não percebemos respostas imediatas. Nesses momentos, a fé é testada. Sustenta-nos para que não desistamos, para que não confundamos espera com abandono. Que o silêncio também seja um espaço de aprendizado. Protege o nosso coração contra a amargura. Quando a dor não é tratada, ela se transforma em dureza. Não queremos viver assim. Queremos um coração sensível, capaz de amar novamente, de confiar novamente, de se abrir novamente. Ajuda-nos a compreender que o crescimento espiritual nem sempre é visível. Às vezes ele acontece de forma lenta, discreta, quase imperceptível. Dá-nos paciência para respeitar o processo e fidelidade para permanecer, mesmo quando os resultados não são imediatos. Pai, há um clamor por clareza interior, por entender melhor quem somos, o que carregamos, o que precisa ser transformado. Conduza-nos a um autoconhecimento saudável que nos aproxime de Ti e não nos afaste. Que possamos nos enxergar com verdade e graça. Ensina-nos a confiar nas Tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-las. A realidade muitas vezes grita mais alto do que a fé, mas nós escolhemos crer que o Senhor permanece fiel, mesmo quando não vemos sinais imediatos. Há um desejo sincero de viver com integridade, de alinhar aquilo que cremos com aquilo que praticamos. Senhor, ajuda-nos a viver uma fé coerente, que se manifeste nas atitudes, nas escolhas e na forma como tratamos os outros. Pai, guarda-nos da culpa paralisante, aquela que não gera arrependimento saudável, mas vergonha e medo. Quando errarmos, ensina-nos a voltar, a pedir perdão, a recomeçar. Que não permaneçamos presos ao erro, mas à Tua graça restauradora. Dá-nos equilíbrio emocional. Há dias em que tudo parece intenso demais. Emoções que oscilam, pensamentos que se atropelam. Acalma o nosso interior. Que a Tua paz governe a mente e o coração, trazendo estabilidade mesmo em meio às pressões. Ensina-nos a valorizar o processo tanto quanto o resultado. Muitas vezes focamos apenas no destino e esquecemos que é no caminho que somos formados. Que saibamos aprender em cada etapa, crescer em cada fase, confiar em cada passo. Pai, fortaleça a nossa esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança enraizada em Ti. Aquela que permanece mesmo quando os ventos são contrários. Aquela que nos sustenta quando tudo parece incerto. Guarda-nos espiritualmente. Há influências que tentam nos afastar do centro, que nos distraem, que enfraquecem a fé. Dá-nos discernimento para escolher aquilo que edifica e coragem para nos afastar do que nos prejudica. Ajuda-nos a desenvolver constância, não apenas momentos isolados de busca, mas uma caminhada diária contigo. Que a fé não dependa das circunstâncias, mas da decisão de permanecer conectada à Tua presença. Pai, quando nos sentirmos pequenos diante dos desafios, lembra-nos de que o Senhor é grande. Quando nos sentirmos incapazes, lembra-nos de que a Tua força se aperfeiçoa na fraqueza. Que essa verdade nos sustente. Ensina-nos a confiar nos Teus cuidados, mesmo quando não entendemos o caminho. A caminhar pela fé e não apenas pela visão. A descansar na certeza de que o Senhor não se atrasa e não falha. Nós entregamos novamente o nosso coração em Tuas mãos. Tudo o que somos, tudo o que sentimos, tudo o que ainda não sabemos explicar. Confiamos que o Senhor continua trabalhando em nós, nos moldando com paciência e amor. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração. Que a Tua presença seja o nosso abrigo nos dias bons e nos dias difíceis. Em Ti colocamos a nossa esperança, hoje e sempre. Amém.